Queridos, é muito bom nesse domingo de Páscoa nós estarmos juntos. A gente ficou pensando se fazia ou não o culto da alvorada, mas como tínhamos um encontro logo cedo aqui na escola dominical, optamos por não fazê-lo, já que estaríamos todos em casa, então não teria muito sentido, como aquela ideia é voltada para estarmos juntos cedo, né, buscando ao Senhor, e estamos aqui para meditarmos, para falarmos das coisas da palavra de Deus, para ouvirmos da palavra de Deus, e particularmente hoje, que é domingo de Páscoa, eu gostaria de falar um pouco sobre a Páscoa cristã, sobre a nossa Páscoa, fazer algumas passagens sobre coisas que não são a nossa Páscoa, e um pouco sobre a história, sobre como é que foi a semana que antecedeu a Páscoa. Então, eu preparei aqui para a nossa meditação, isso que eu vou passar para os irmãos aqui. Então, o que seria a nossa Páscoa cristã? Deixa eu... Pastor, você tem acesso à sala de entrada? Consegue liberar o pessoal? Ou Flávia? Ok. A Páscoa cristã e a última semana de Jesus conosco na Terra. Primeiramente, dá uma passadinha no que era a Páscoa tradicional judaica, que era o Pessah, palavra que significa passagem, porque eles estavam para passar, sair do Egito e passar pelo Mar Vermelho, entrando na caminhada para a Terra Prometida. Então, temos aqui um texto bíblico sobre o assunto, que está lá no livro de Êxodo, e que começa dizendo: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, exatamente por causa do que estava para se iniciar. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro, e o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porte, nas casas em que o comerem. Naquela noite, carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Na continuação, não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao forno, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Dessa maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Há aqui vários fundamentos, vários simbolismos sobre aquilo que seria Jesus, aquilo que representaria para nós a Páscoa nos nossos dias. Então, lá no início, diz que este cordeiro que teria que ser separado tinha que ser sem defeito, mostrando já uma figura de Jesus, porque Jesus foi aquele homem que viveu aqui, porém sem pecado, sem mancha alguma. E diz que tomariam então deste sangue do cordeiro e o passariam nos umbrais da porta, simbolizando já o sangue de Jesus que seria derramado por nós na cruz, no qual seria estabelecida a nova aliança com o seu povo, simbolizando então a proteção de Deus, a marca de Deus em nós, este sangue vertido por Jesus na cruz e aceito por nós. Também falava que eles comeriam esta Páscoa, que era o cordeiro, que simboliza Jesus, que foi morto, com pães ázimos. Há todo um simbolismo por trás dos pães ázimos ou ázimos, que são pães preparados sem o fermento, e o fermento mais tarde seria apresentado como, neste caso, nesta figura, como o símbolo do pecado. Por isso,
essa figuração de não haver fermento envolvido neste pão, e diz que eles deveriam comer de lombos cingidos, de sandálias nos pés e cajado na mão, à pressa, porque era a Páscoa do Senhor e eles estavam para fugir da terra do Egito. Então, o significado era esse: não estamos, não somos daqui, vamos sair deste lugar. Por isso, na ceia, quando a gente celebra, nós lembramos que nós não somos cidadãos deste planeta no sentido espiritual, nós somos cidadãos dos céus, e quando celebramos a ceia, nos lembramos que estamos para voltar para a nossa terra, estamos para partir daqui para o lugar que o Senhor está preparando. Diz que o sangue seria por sinal nas casas em que estivéssemos e ele então nos protegeria, assim como o sangue de Jesus impede que nós sejamos condenados à morte eterna, ao inferno, que sejamos condenados a estarmos longe de Deus. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado e que garante que nós temos um lugar nos céus, um lugar que está sendo preparado por Jesus para nós, e louvamos ao Senhor por isso. Enfim, diz aqui que o povo judeu, o povo hebreu, deveria celebrar esse dia como solenidade ao Senhor por todas as gerações, e nós continuamos essa celebração da Páscoa, porém agora com uma conotação nova, e é isso que eu passo a apresentar para os irmãos. Primeiramente, a Bíblia, eu preciso tirar aqui uma faixa que está à frente do meu material, vou colocar para baixo, pronto. O cordeiro, o sangue das portas, a morte do primogênito, a libertação de um país hostil, a celebridade da festa da Páscoa com toda a história de Israel, tudo foi criado por Deus para ser uma grande imagem histórica de Cristo, que seria o cordeiro pascal e que simbolizaria a nossa libertação pelo seu sangue de um mundo que era hostil, de uma escravidão que no caso deles era ao Egito e que no nosso caso era a escravidão ao pecado. Enfim, muitas escrituras, muitos lugares na Bíblia se referem a Jesus como sendo o nosso cordeiro sacrificial. No Novo Testamento você vê, por exemplo, Pedro chamando de cordeiro sem mancha nem defeito. Você vê João dizendo: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também João diz, quando ele viu Jesus passando, disse: eis o cordeiro de Deus. Na carta aos Coríntios, Paulo diz que Cristo, o nosso cordeiro pascal, foi crucificado. Então vi um cordeiro que parecia ter sido morto. Apocalipse 5:14. Os pães asmos que deveriam ser comidos durante a festa da Páscoa era uma lembrança perpétua da pressa com que o povo deixou o Egito, mas é para nós o simbolismo da morte de Jesus sem pecado algum. Agora, coisas que não são a nossa Páscoa, algumas tradições espúrias e alguma coisa até engraçada. Em primeiro lugar, o coelho, né? O coelho tem um significado aí usado por alguns de renovação. Então, diz aqui a história, né, que essa figura estabeleceu como símbolo pascal a partir do século XIX. E atualmente é conhecido por trazer ovos de chocolate para as crianças. Por gerar grandes ninhadas, o coelho representa a fertilidade e o recomeço da vida. É uma tentativa forçada de representar a capacidade constante da igreja de produzir novos discípulos. Essa é a argumentação, essa é a desculpa que se dá, a explicação que se dá a respeito do coelho, e nós sabemos que a nossa Páscoa tem um cordeiro e não um coelho, e que nem coelho nem cordeiro colocam ovos, mas aí entra a história dos ovos, né? Os ovos de Páscoa, como é que entra nesse negócio? O ovo é, para essas pessoas, o símbolo de vida e de renascimento. Povos da antiguidade, como os romanos, propagavam a ideia de que o universo teria tido a forma oval, e na Idade Média, houve quem acreditasse que o mundo teria surgido dentro de uma casca de ovo. Então, esse negócio são ideias, são histórias que vão surgindo para explicar essa tradição dos ovos, né? Enfim, os religiosos passaram a ver no ovo um símbolo da ressurreição de Cristo, já que ele era vivo, ele era renascimento. Então, e a tradição dos ovos de chocolate começou na França a partir do século XIX. Naquela época, pessoas trocavam ovos de galinha decorados e rapidamente esses ovos se tornaram populares e continuam sendo uma tradição favorita entre os amantes de chocolate. Eu sou aqui um chocolatra, mas nem por isso nós trocamos ovos de
Páscoa. A gente pode até receber e comer um ovo de chocolate, mas precisamos ensinar nossas crianças que não são ovos de Páscoa, que não tem sentido nisso. Como é que começou essa história, né, da distribuição dos ovos coloridos, que depois foram substituídos por ovos de Páscoa? Isso que é uma lenda de que uma mulher pobre, que não tinha como presentear seus filhos no domingo da Páscoa, cozinhou alguns ovos de galinha e os pintou. E aí ela teve a ideia de colocá-los dentro de um ninho e escondê-los no quintal da casa, entre as plantas. E adivinha quem os teria colocado ali? O coelho da Páscoa teria colocado. Eu me lembro quando era criança que a gente fazia algo parecido. A gente acordava domingo de manhã animado porque nós iríamos procurar no quintal ou até dentro da casa aonde estava o ninho de Páscoa que cada um deveria receber. E era curioso que de vez em quando um encontrava o do outro, né? E precisava manter escondido, sem contar para o outro onde estava. Então, era uma brincadeira muito interessante, mas que, com o passar do tempo, descobrimos que, para efeito da Páscoa verdadeira, não tem significado. E também não ficamos criticando quem faz e quem busca fazer isso para alegrar na sua casa, mas que fique claro que, assim como no Natal, o Papai Noel não tem nada a ver com o nosso Natal, também na Páscoa, o coelho e os ovos não têm nada a ver com o com nossa Páscoa. Agora, a melhor história de todas é essa que está abaixo aí. Dizem que havia um coelho que teria ficado preso no túmulo aberto na rocha e testemunhado tudo o que aconteceu com Jesus. Então, olha, até uma história desse tipo foi inventada aí para justificar a Páscoa usando coelhos e ovos, que são tradições espúrias, isso é porque não fazem parte da nossa Páscoa, mas muita gente os tem e a gente às vezes fica com dúvidas sobre o que fazer no meio disso tudo. Nós não celebramos a Páscoa com coelho, com ovos de Páscoa, nós celebramos lembrando que Jesus morreu no nosso lugar e que o presente que nós temos não são os ovos, mas sim exatamente a salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Ok, como é que foi essa transição, então, daquilo que para os hebreus era a alegria da libertação do povo dos egípcios, da terra do Egito, para irem para a terra prometida, e para nós se tornou a alegria da salvação, a alegria da ressurreição, a alegria da confiança eterna em Jesus. O Pessah, a passagem, ou a Páscoa judaica, né, iniciava-se na primeira lua cheia, no equinócio da primavera, no hemisfério norte, e no equinócio do outono, no hemisfério sul, sendo comemorado durante 8 dias. Havia toda uma explicação na Bíblia dada de como eles deveriam fazer ao longo desta semana, ao longo deste período todo. E o dia da Páscoa cristã, ou seja, o dia da ressurreição, é celebrado semelhantemente no domingo depois da primeira lua cheia do equinócio. É assim que estabelece o calendário cristão, é assim que se define qual é a data, o dia em que a Páscoa deve ser comemorada, e tem uma relação direta com o calendário judeu. Aquele dia que podia significar o fim do povo hebreu por causa da escravidão e por causa de o faraó querer destruí-los, que se tornou em um dia de libertação ou de transição, de passagem de uma vida de escravidão, de uma vida de perdição, de uma vida onde eles não estavam no seu lugar, para irem à terra prometida. Para nós, então, passou a simbolizar a passagem também mas não para uma nova terra, e sim para uma nova vida. A libertação do império das trevas, a nossa salvação, a transição entre uma vida sem futuro, sem perspectiva, sem vida, para uma vida de nova vida, de libertação e de salvação, graças a Deus que fez isso por nós. Ele nos libertou, diz a Bíblia, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, assim como o povo foi transportado, foi levado, foi dirigido por Deus do Egito para a terra prometida, cruzando, passando pelo Mar Vermelho, nós somos transportados daquilo que era o nosso lugar, nossa moradia, o império das trevas, agora para o reino da luz, para o reino do Filho do amor de Deus, de Jesus,
através de quem nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Eu tenho aqui um mapa e eu vou usar esse mapa para explicar para os irmãos mais ou menos como foi a semana, a última semana de Jesus, até um pouquinho antes, como é que as coisas aconteceram. Então, a gente vai se referir a esse mapa todas as vezes que eu der uma explicação aqui sobre o que aconteceu naqueles dias. Primeiramente, antes daquela semana, a sexta-feira foi o dia, na sexta-feira da semana anterior, antes do que se chama de Domingo de Ramos, foi o dia da chegada a Jesus a Betânia. Então, aqui, Betânia, lá embaixo. Aqui embaixo, à direita, embaixo, você tem ali a cidade de Betânia. Jesus, então, chega ali neste dia, no que seria a sexta-feira antes do Domingo de Ramos, e permanece ali se preparando para a entrada em Jerusalém. Depois, ele, no sábado, era o dia de descanso, ele descansa, não há nenhum relato sobre o que aconteceu neste sábado que antecede o Domingo de Ramos. Em seguida, vem o chamado Domingo, que eles chamam de Ramos, que é o da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, aqui está a porta de entrada entre, lá embaixo, à direita, Betânia, o lugar de onde ele viera para aqui a Jerusalém, nessa entrada, perdão, eu fiz eu acabei apertando aqui alguma coisa, pronto, aqui. Assim como ele tinha chegado em Betânia, lá embaixo, e ele domingo parte para Jerusalém, é por essa porta desse lugar aqui que ele vai entrar em Jerusalém, onde está a letra B. É aqui que se dá, nessa entrada é que se dá aquele evento de as pessoas colocarem os ramos de palmeiras no chão e de dizerem, bendito aquele que vem em nome do Senhor, repetindo palavras que estavam no Salmo 118, nos versículos 25 e 26, atribuindo a Jesus essa divindade do que vinha e era recebido pelo povo como vindo da parte de Deus. Amém, queridos? Ok. Em seguida, na segunda-feira, ocorre o que a gente conhece como a purificação do templo, em que Jesus, vou apertar aqui no slide de novo, aqui você tem o templo, você vê bem na entrada do lado de Betânia, nessa entrada aqui você tem o templo, e dentro do templo acontece, então, aquela derrubada das mesas, dos cambistas, eles estavam trocando dinheiro, dinheiro deles por dinheiros de outras nações, eram cambistas, faziam troca de dinheiro dentro do pátio do templo, e Jesus, então, faz aquela limpeza, aquela purificação, dizendo a casa do meu pai vai ser chamada de casa de oração. Dentro do templo, é aqui que acontece, na entrada. Só alguns detalhes a mais deste mapa, para você ter uma ideia, né? Se você acompanha a subida de Betânia para Jerusalém, acima você tem o que seria o deserto da Judéia, Onde começa a parte verde é o Monte das Oliveiras, onde era a Bíblia tem algumas citações do Monte das Oliveiras, né? E depois, nessa entrada, está o templo, é onde Jesus, então, faz aquela purificação do templo. Em seguida, na terça-feira, ocorre o dia em que Jesus fala com seus discípulos o que é que vai acontecer e conta algumas parábolas. Aonde acontece isso? Do lado de fora, onde está a letra D, aí ele sai e tem um encontro com os seus discípulos e com muita gente, e ele fala muitas coisas. Ele fala, por exemplo, há algumas coisas muito interessantes a serem citadas aqui. Ele diz para eles: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes e anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Os sacerdotes, a cúpula da religião naqueles dias, dizia: não vamos prendê-lo durante a festa,
porque não queriam causar tumulto, eles queriam manter a festa do jeito que estava, não queriam fazer nada. No entanto, Jesus estava dizendo, vai ser durante a festa, mostrando que quem define quando as coisas aconteceriam é o próprio Senhor, é o nosso Deus. Jesus está dizendo. Por isso, ele diz, em outra passagem, em João capítulo 10, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Jesus é soberano, ele é autoridade, ele tem o direito sobre a sua vida e por isso a Bíblia diz que ele aprendeu obediência. Ele decidiu entregar-se a si mesmo de acordo com a vontade do Pai. A Bíblia diz que foi um caminho de obediência que o levou até a cruz, mas ele diz, eu recebi do meu Pai que eu mesmo decidiria o que fazer com a minha vida, em que momento, e eu decido, eu entrego a minha vida pelas minhas ovelhas. Que coisa maravilhosa, que coisa profunda entender que Jesus decidiu e ele determina como as coisas seriam, cumprindo exatamente o que as Escrituras diziam que aconteceria e se tornando a Páscoa cristã, a Páscoa do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E aqui fora, então, nessa região que ele fala dessas coisas, é aqui que essas coisas acontecem, que ele fala da destruição do templo, que ele fala que depois, em 3 dias, ele ressuscitaria, e o pessoal não entende o que está acontecendo, o que é que ele está falando. É neste lado, entre o Monte das Oliveiras e a entrada principal, a entrada de Jerusalém, onde ele faz a entrada triunfal. Ok? Voltando lá para a nossa sequência de eventos. Na quarta-feira, a Bíblia não fala nada, não registra nada sobre esse dia, mas ela contabiliza esse dia quando tanto os evangelhos do Evangelho de Marcos quanto o de João, na contagem dos dias, dão a entender que há um dia entre o acontecimento das parábolas e da controvérsia e o que viria a acontecer na quinta-feira, que seria exatamente o dia da Páscoa, o dia de celebrar a Páscoa, o dia da instituição da ceia do Senhor. Então, passou a quarta-feira e chega a quinta-feira, que é o dia da última ceia. Aonde aconteceu isso? Vou voltar para o nosso slide. E aqui, bem à esquerda, você tem uma letra E. Aqui, supostamente, é onde aconteceu a celebração da ceia, aquele lugar que Jesus disse, olha, preparem, vão procurar lá, preparem o lugar para nós celebrarmos a Páscoa. Eles comeriam a Páscoa juntos, e quando eles estavam comendo aquela Páscoa, de acordo com a tradição, o ritual determinado lá na lei, no Antigo Testamento, Jesus então faz aquela transformação, a transição do que era o significado da Páscoa antiga para o que viria a ser a Páscoa cristã, a nova aliança no sangue de Jesus. É ali que ele parte o pão e o distribui e diz, comei dele todos, porque este pão é o meu corpo que é dado por vós, conforme ele havia dito no dia anterior, 2 dias atrás, dizendo, olha, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou, e eu tenho autoridade para entregar e para reaver. É aqui que ele diz, este corpo é o pão, este pão é o corpo do qual eu estava falando lá atrás, que eu iria entregar, que ninguém tira de mim, eu estou entregando voluntariamente agora a vocês. O que significa isso? Porque vocês passam a ser o meu corpo sobre a face da terra. Depois de haver encerrado, Jesus toma o cálice e o distribui aos seus discípulos, e agora há algo acrescentado aqui. Não mais o sangue nos umbrais, não mais o sangue na porta, não mais o sangue do cordeiro imolado, mas o meu sangue representado neste cálice, que está cheio de algo que procede da uva, o suco da uva. Era vinho e nós usamos o suco da uva. Não há
dissolução nisso, nós usamos o suco de uva para celebrar a ceia. Há muitos que usam o próprio vinho, sem problema algum. A gente definiu que não usaria, porque nós somos uma igreja que define que o não uso do álcool, então associando como um simbolismo. O importante é que é o fruto da videira, porque quando Jesus diz, olha, eu nunca mais vou tomar deste fruto da videira, ele se refere àquilo que a uva produz. E este fruto, este suco tirado de lá, Jesus diz, eu não vou mais beber disso até aquele dia, quando eu estarei assentado à mesa com vocês, naquela grande ceia, que aqui tinha um início, nessa letra E, nesse lugar que seria o cenáculo, a sala alta, onde Jesus se reuniu com os seus discípulos neste último dia, neste dia da sua traição. Vamos voltar lá para a nossa sequência de acontecimentos. Então, na quinta-feira, é isso que acontece. Na sexta-feira, vai acontecer a crucificação, acontece a traição, acontece a prisão, os falsos julgamentos de Jesus, a negação de Pedro e tal, aquelas coisas, tudo isso aqui é tudo amontoado de acontecimentos, muita coisa sendo falada, o espancamento de Jesus, a zombaria sobre ele, Jesus sendo obrigado a carregar a própria cruz até um lugar chamado lugar da caveira, local da caveira, ou Calvário, o Monte Calvário, onde Jesus foi crucificado ao meio de outros prisioneiros. Aqui uma nova explicação que muita gente fica em dúvida. O que está representado aqui neste mapa é o local tradicional da crucificação, está ali a letra F. Estão vendo ali, tem 3 cruzinhas pequenas desenhadas e a letra F. Este é o local tradicional. Quando que entrou este lugar que os cristãos evangélicos preferem considerar como sendo o local? Ele está mais em cima da figura, vejam lá. Lugar alternativo que eles chamam do Calvário de Gordon. Este Gordon era um general britânico que no final do século XIX, em uma viagem, inconformado com aquilo que os católicos tinham transformado o lugar onde seria a morte de Jesus, ele passa a fazer pesquisas e indagações e ter contato com grupos e escavações, enfim. E ele descobre um monte, um monte que tinha o formato de uma caveira. Aqui nessa parte mais ao norte, onde estão essas cruzinhas, entre a letra G e a C, bem ao norte ali, que seria então o que se chama de o local do Calvário de Gordon. Por isso, os cristãos evangélicos protestantes passaram, então, nós passamos quando as viagens são feitas, é este o lugar que é apresentado como sendo tanto o da morte, da crucificação de Jesus por causa deste monte chamado Calvário, por causa dessa monte que tinha o formato de uma caveira, e por outras razões de pesquisas que ele faz, não é? E que fique claro isso. Por que é que ele fez isso? Porque ele queria sair daquela tradição milenar que os católicos vinham mantendo por causa do comércio que foi feito em cima daquilo tudo. Como é que começou aquele negócio do Santo Sepulcro e a igreja de lá e tal? Naquela ocasião em que Constantino definiu que o cristianismo seria a religião oficial, a sua mãe, chamada Flávia Júlia Helena, olha só, Flávia, que coisa, hein? O nome dela era Flávia Júlia Helena. Ela fez aí talvez algumas consultas e tal, e ela determinou que este era o lugar e que aquele era o sepulcro onde Jesus teria sido enterrado, e isso se manteve, e, enfim, essa tradição aumentou ao longo da história. Até uma curiosidade interessante, com as cruzadas e tal, o pessoal trazia coisas que seriam lascas da cruz de Cristo, pedaços da cruz de Cristo. Uma vez João Calvino, quando ele estava trabalhando aí na sua formulação do que seria agora a religião cristã evangélica, protestante, né? Calvino chega a usar, indignado com aquilo que estavam fazendo, com os tais pedaços da cruz, ele chega a usar uma expressão que diz o seguinte: olha, se a gente juntar todos os pedaços que já trouxeram da cruz, dá para carregar um grande navio mercante.
Então, essa é a expressão que Calvino usa. Depois, alguns outros teólogos, estudiosos, disseram que ele exagerou um pouco. Na verdade, se pegar, há dezenas de igrejas ao longo do planeta, da Terra, que dizem ter um pedaço dessa cruz. E se juntar esses pedacinhos que tem lá, então daria o que seria mais ou menos a metade do tronco principal da cruz. Enfim, deve ter gente ainda procurando lascas da cruz de Cristo. Agora, como é que a Helena diz que teria descoberto esta cruz? A Helena diz que chegou e pegou o seguinte: ela pegou uma mulher doente e colocou em cima de alguns pedaços de madeira que lhe trouxeram, e aquela que curou essa pessoa, então, isso aqui então é a cruz de Cristo. Foi essa a dedução dela, então passou a ser definida como sendo a cruz de Cristo, aquele pedaço de madeira que tinham colocado nas mãos de Helena, isso lá pelo anos 300 e alguma coisa, né? E aí se criou toda essa tradição, tem aí a do Santo Sudário também, que teria então o manto que colocaram sobre o rosto de Jesus e tal, coisa assim, sobre o corpo dele, e aí tem todo tudo é feito, infelizmente, um grande comércio em cima disso, são coisas que a gente vê e fica pensando, e agora? Tem sentido, não tem sentido, é verdade, não é verdade? O lugar, eu preciso saber o lugar exato, enfim, você tem pelo menos essas duas alternativas aqui, se um dia viajar, puder chegar e ir a Jerusalém, tem os dois lugares que você pode visitar. O que há séculos é tido como tradicionalmente conhecido lá, e que nessa figura está sendo marcada aqui, que é a letra F, ou lá em cima, que está sem letra alguma, mas está dizendo ali que é o lugar alternativo definido por Gordon, que é o mais aceito entre nós, os protestantes, que está ali acima. Porque a figura que eu peguei era essa, por isso que ela está eu achei mais própria, mais adequada essa figura para mostrar o que está acontecendo. Tá bom, queridos? Enfim, nesse local de crucificação, que provavelmente é o que Gordon definiu, que tinha lá aquele monte com formato de caveira definido, por que até chamariam de Calvário, de Monte Caveira, né? Então, neste lugar, acontece a Jesus na cruz profere aquelas palavras que são muito conhecidas e são muito interessantes, né? Que são elas. Primeiro ele diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então Jesus está dando uma palavra de perdão para o povo naquele momento, estando preso naquela cruz por causa do que estavam fazendo com ele. Diz: Pai, isso aqui não é o que está acontecendo. O físico deve ser perdoado, eles não sabem o que está acontecendo no reino espiritual, perdoa. Então foi uma palavra de perdão, porque Jesus o nosso perdão é a fonte de perdão para todos nós. Em seguida ele fala: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Para aquele ladrão que estava, um dos ladrões que estava ao seu lado, porque ele teria dito para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então Jesus se refere a ele dizendo: eu te digo uma verdade, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Jesus não está dizendo que naquele dia ele iria entrar, porque nós sabemos que todos que morreram em Cristo estão aguardando no local próprio, para os salvos em Cristo, estão aguardando a entrada no local definitivo, mas Jesus estava dizendo o seguinte: hoje você recebe, você tem garantido o seu lugar no lugar definitivo que eu estou preparando. Por isso ele diz: hoje estarás comigo no paraíso. Então é uma palavra de redenção. Jesus é aquele que nos redime, é aquele que nos transforma, é aquele que muda todas as coisas para nós. Em seguida, viria supostamente a frase, duas frases, que ele fala para Maria e que ele fala para João, dizendo: mulher, eis aí o teu filho, e ele fala para o seu discípulo: eis aí a tua mãe. Seria uma palavra que mostra um relacionamento necessário. Nós temos todo um ensinamento sido dado para a igreja a respeito da necessidade de nos relacionarmos, de termos comunhão. Quando Jesus fala com Maria, fala com João, ele está dizendo para eles: olha, a vida continua, vivam vocês, fortifiquem-se, fortaleçam-se mutuamente, sejam vocês os cuidadores uns dos outros e vivam aguardando, porque ele vai voltar. Ele havia dito lá fora de Jerusalém, na parte, na planície lá, ele tinha dito, no Planalto, ele tinha dito: olha, é ali que vocês devem, ali ele disseram: você deve me aguardar e deve aguardar em comunhão, porque eu passo a me entregar a favor de vós. Então, mulher, eis aí teu filho, e
ao discípulo João, eis aí a tua mãe, teria sido a terceira frase, a terceira expressão de Jesus, reforçando que ele é a essência do nosso relacionamento. A quarta palavra seria aquela de Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o significado da frase, mostrando um momento de solidão de Jesus, uma solidão espiritual. As pessoas estavam ali, os seus estavam longe, estavam à distância, tinham se mantido longe, mas ele diz, Senhor, o Senhor é quem me desamparou. O que ele está dizendo é que o desamparo que estava trazendo o sofrimento a ele naquele momento não era porque as pessoas o haviam abandonado e o abandonariam ao longo dos séculos vindouros, mas o fato de o Senhor Deus o haver abandonado. O que significava isso? Significava que ele, naquele momento, estava recebendo a carga de culpa, a carga de pecados da humanidade toda, de todos os períodos, de todos os países, de todos os cantos deste planeta, e todos os pecados cometidos estavam sendo absorvidos por ele naquele momento. Era como, por assim dizer, a ciência fala aí de buraco negro, né? Era como se fosse o buraco negro do pecado, da culpa do pecado. Ele absorvia naquele momento a culpa por todos nós, o seu pecado, inclusive a culpa pelo pecado foi absorvida por ele naquele momento. O que acontece é que a Bíblia, depois dos seus ensinamentos, diz que isso se torna salvação e perdão dos pecados para aquele que se arrepende e crê. Então, Jesus potencialmente fez ali expiação, um pagamento em lugar pelo pecado de toda a humanidade em todas as eras, em todas as épocas. No entanto, se torna salvo, merecedor do sacrifício de Jesus na cruz, aquele que aceita pela fé o seu sacrifício, que declara Jesus como Senhor de sua vida e que se arrepende da sua vida longe de Deus. Mas esta é a palavra, Deus meu, por que me abandonaste? É porque neste momento ele recebe toda a carga de culpa que era nossa. Em seguida, para mostrar a sua humanidade, que ele era homem, porque ele precisava ter morrido como homem e não como uma aparição, como um espírito, Jesus morreu na carne. Ele pagou na carne. Então, em seguida, a Bíblia diz que ele falou: tenho sede. Tenho sede é uma expressão humana. É uma expressão que diz: eu sou homem, eu sou feito de carne e osso, sou aqui aquele com quem vocês conviveram, sou sim como vocês, tenho o meu corpo e eu tenho sede. Naquele momento ele estava sentindo sede física. Não foi uma reclamação, um pedido, mas foi esta afirmação de que ele era de carne e osso. Não era, ele não estava dizendo: eu quero água, alguém me traga água. Ele estava declarando a sua humanidade, dizendo para todos: saibam de uma coisa, tanto sou homem que estou sentindo sede. A próxima frase, esta foi então a tenho sede, foi a última falada. A próxima sede, a próxima palavra então é está consumado. Esta é a sexta expressão, está consumado. Essa palavra é sensacional, é uma coisa maravilhosa e ela, o tetelestai, deixa eu só achar aqui um comentário. Tetelestai. Na verdade, as escavações, a história registra que foram encontrados documentos gregos, documentos judiciais, documentos legais, e que se encontrava a palavra tetelestai em cima, significando está pago, foi pago, dívida quitada, dívida paga. Então, quando Jesus está dizendo tetelestai, ele está dizendo está consumado, ele não está dizendo apenas está feito o que eu vim para fazer, ele está dizendo paguei, está pago. Saiba você que naquela cruz o seu pecado foi pago por Jesus. A Bíblia diz que naquele momento em que ele foi crucificado, ele expôs a ignomínia, toda a obra do diabo, ele encravou naquela cruz o escrito de dívida que constava de ordenanças que nos era prejudicial, ele o encravou na cruz e declarou: está consumado, está pago, tetelestai, glória a Deus. Esta, então, é a expressão, está lá em João 19:30, que mostra
que Jesus disse que veio fazer o que estava cumprido e agora estava pago. Saibam que o pagamento foi feito, foi realizado. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A sétima palavra, então, que Jesus profere naquela cruz é aquela de Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, declarando a sua vitória final, dizendo, Senhor, fiz tudo o que eu tinha que fazer, estou aqui sendo entregue agora nas tuas mãos. E Deus recebe, então, naquele momento, a entrega de Jesus. Ele teria ficado cerca de 6 horas pendurado naquela cruz até falecer, até morrer. E diz a Bíblia que após o meio-dia se escureceu o céu, ilustrando perfeitamente as coisas que acontecem no mundo espiritual, porque nunca, não era um eclipse simplesmente solar, em que um pequeno tempo, em um pequeno momento, a Terra escureceu, mas houve um escurecimento físico que ninguém tinha explicação nenhuma e não existe explicação, porque não é algo cientificamente explicado. E quando ele diz, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, é o momento que marca este acontecimento tão marcante, tão significativo na história da humanidade, graças a Deus. Então, isso foi aqui aonde ele foi crucificado. Então, esses dias, por que se contam 3 dias? Né? Porque ele até naquela profecia, quando ele fala isso, olha, assim como Jonas, né, e tal, ele fala, o Filho do Homem também vai estar 3 dias. Na verdade, o que se conta é o seguinte, os dias judeus eram contados a partir das 6 horas da tarde do dia anterior. Então, ele esteve na sexta-feira à tarde, no sábado o dia inteiro e no domingo pela manhã esteve morto, computando os 3 dias aos quais ele se referia. Não foram 3 dias integrais, mas em 3 dias ele esteve morto. E isso é a explicação correta sobre este período que Jesus esteve morto. Até o dia que ele ficarei 3 dias, então vou ressuscitar. Porque a contagem para eles é assim, quanto tempo faz? Faz 3 dias, mas pode ter começado do finalzinho do último dia, do primeiro dia, e ter encerrado essa contagem no comecinho do último. Então, embora para nós a contagem talvez não desse nem 2 dias inteiros, e sim um dia e meio, mais ou menos, né? Um dia e um pouco, né? Na contagem dele significa 3 dias por 3 dias ele esteve morto. Essa é a explicação. E, finalmente, voltando para a nossa sequência, então a gente tem a sexta, o sábado e o domingo de manhã, em que ele está na tumba, morto, e entra então o domingo, que é o dia da ressurreição, que nós estamos celebrando hoje, que seria no mesmo lugar, porque o túmulo estaria perto, seja no local tradicional ou no local que nós entendemos como sendo mais aceito entre os protestantes, isso somente a partir do final do século XIX. Enfim, seja um ou outro, Jesus estava ali perto, tinha sido colocado numa tumba, nunca antes usada. Tem aquela história toda de José da Arimateia e tal, que leva o seu corpo para ser crucificado, e é ali, neste túmulo, onde tinha sido colocada uma grande pedra e um selo do governo romano para que ninguém, para que os tais supostos embusteiros não viessem remover o corpo e dizer que ele tinha ressuscitado. Uma pedra e guarda tinham sido colocados ali naquele lugar, e o selo do Império Romano tinha sido colocado naquela pedra. E de manhã, as mulheres bem cedo vão para embalsamar. Por quê? Porque ele tinha morrido na véspera do sábado. Não havia tempo hábil para que fizesse aquilo, porque ninguém poderia trabalhar a partir das 6 horas da tarde da sexta-feira, que era o início do sábado. Ele teria morrido um pouquinho antes, na tarde da sexta, e elas não podiam, então, depois que foi retirado o corpo da cruz, não podiam fazer nada. Então ele foi depositado naquela tumba, e as mulheres se dirigiram no domingo, quando elas poderiam já cedo agora trabalhar, para embalsamar o corpo de Jesus, conforme o costume deles. Só que quando elas chegam naquele túmulo, elas encontram, primeiro, o selo rompido. Segundo, a pedra rolada tinha sido tirada daquele lugar. E terceiro, quando entram, o túmulo está vazio, não está mais lá. E para completar, um anjo, né, reluzente, está lá dizendo, por que é que vocês procuram entre os mortos aquele que vive?
declarando a vitória completa de Jesus, declarando que ele havia cumprido o que ele prometera, ele está vivo. Nós adoramos a um Deus vivo. Este é o motivo pelo qual os cristãos protestantes não utilizam o crucifixo. O crucifixo, para nós, a cruz, como essa que está aqui atrás de mim, ela está vazia e nós não carregamos símbolos, nós não temos este hábito, mas vejam que é uma cruz vazia porque Jesus não está mais lá. Nós não matamos Jesus cada vez que celebramos a ceia novamente e ele então vive novamente. Não, ele morreu de uma vez por todas, um único e último sacrifício que foi feito, dessa vez definitivamente pelos pecados de toda a humanidade, foi feita pelo sacerdote perfeito, o sacrifício perfeito, no santuário perfeito, tudo representado em Jesus, tudo está ensinado na carta aos Hebreus. Jesus é o sacrifício perfeito, o sacerdote perfeito, o sumo sacerdote de Deus e o santuário perfeito, aonde foi feito este sacrifício, graças a Deus. Hoje nós não estamos mais ligados em prédios, embora eu esteja aqui dentro do nosso templo, um lugar onde eu espero muito em breve ver todos os irmãos novamente. Nós não temos um lugar que representa a habitação de Deus, porque ele está no coração contrito e abatido. Ele habita no coração da igreja, que é composta de todos aqueles que se arrependeram e creram e confessaram Jesus como Senhor de suas vidas. É ali a habitação do Espírito de Deus. Glória a Deus. Então, embora digamos, Deus está aqui quando nos reunimos, o que estamos dizendo é Deus está aqui porque nós estamos. E Jesus prometeu, onde 2 ou 3 se reunirem, eu estarei no meio deles, porque o significado todo desta morte e ressurreição envolve comunhão, envolve estarmos juntos para celebrar a pessoa de Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, no domingo, bem cedo, as mulheres foram até lá. Jesus, então, em seguida, o anjo fala isso, ele mais tarde ele aparece a Maria Madalena no jardim, ela confunde com o jardineiro, lembram deste acontecimento, né? Senhor, se o Senhor tirou daqui, me diga onde colocou. Essas são as palavras dela, porque ela não reconhece, as lágrimas impediam, e talvez de cabeça baixa, e aí quando Jesus fala, então no falar, ele é reconhecido. Mais tarde, Jesus aparece a Pedro, especificamente, tem uma conversa com Pedro. Jesus aparece aos 2 discípulos a caminho de Emaús, que também não conseguem reconhecê-lo, a não ser no partir do pão, a não ser que naquele momento os olhos se abrem e ele descobre, puxa, era ele que estava conosco, e o nosso coração ardia enquanto ele falava, porque Jesus traz este efeito nas nossas vidas, quando a palavra dele é falada. Quando algum mensageiro, um profeta do Senhor, fala da parte dele, o nosso coração se aquece, nós somos edificados, nós ficamos alegres, a alegria não mais da passagem do Egito para a terra prometida através do Mar Vermelho, embora tivesse o deserto a ser cruzado, mas a passagem de uma vida velha, sem futuro, de uma vida de condenação e de morte eterna, para uma vida na presença de Deus, de vida eterna. Os que estão em Cristo Jesus têm a vida eterna, é o que a palavra de Deus afirma. Graças a Deus, louvado seja o teu nome. Algumas expressões bíblicas do significado disso tudo para nós hoje. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que ele foi entregue, ou seja, ele morreu por causa das nossas transgressões. Mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Então, na sexta-feira, nós celebrávamos o nosso pecado foi pago. Não há mais condenação sobre nós. Não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, diz a carta de Paulo aos Romanos. Mas também ele diz que ele ressuscitou para a nossa justificação, porque ele agora vive, nós também, declarados justos, podemos ter vida e vida eterna. Por isso, Jesus ressuscitou para ser o primeiro entre os que vão ressuscitar agora salvos. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ele, Jesus Cristo, homem, que morreu e que ressuscitou. Ele é o único que recebeu um nome dado entre todos os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Por isso, o anjo disse, olha, ele tem que se chamar de Jesus, porque ele vai salvar o povo dele
dos seus pecados. O nome Jesus, ele é o único que tem o nome corretamente, porque ele é o Salvador. Cristo é a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou para a nossa justificação, ele foi o primeiro. Houve ressurreições antes? Sim, mas não como as que vão acontecer naquele dia. Ressurreição de devolução da vida para viver aqui. Os que vão ressuscitar naquele dia que Jesus voltar, vão ressuscitar para subirem até o local que o Senhor foi para preparar. Então, ele foi o primeiro que ressuscitou dessa forma e nenhum outro. Ele está lá esperando para nos receber. Ele há de voltar naquele dia para buscar o seu povo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é, então, a garantia da nossa ressurreição. Jesus ressurreto é a garantia de que nós vamos ressuscitar. Ele esteve por 40 dias aparecendo, conversando, convivendo, falando com os seus discípulos e com muita gente. A Bíblia relata que houve uma ocasião em que ele apareceu para mais de 500 de uma só vez, para que a ressurreição fosse tida não como objeto de fé, em que eu creio mesmo sem ter visto, mas como uma afirmação histórica. Você pode crer, Jesus ressuscitou, não porque pela fé ele precisa ter ressuscitado, sim, a sua fé tem que ir até esse ponto, mas há registros históricos, não há dúvida, não pode pairar nenhuma dúvida sobre isso. Há mais provas sobre a ressurreição de Jesus, sobre muitas coisas que nós estudamos na história geral e que são tidas como inquestionáveis. Jesus ressuscitou. Sabe para mim qual é a maior prova de que Jesus ressuscitou e que ele está vivo hoje? Os seus discípulos. Aqueles que, quando Jesus estava na cruz, desanimaram. Pedro disse, eu vou pescar, e outros disseram, eu vamos também, porque vamos voltar para o que éramos antes, acabou, não tem mais esperança. Pedro se levanta disposto a morrer por Jesus, depois que ele o vê ressuscitado. Os demais discípulos, todos, à exceção de João, morreram mortes violentas, mortes trágicas, entregaram-se, se submeteram a morrer por causa de Jesus, por quê? Porque o haviam visto ressurrecto, eles que estavam desanimados. Aquele Tomé que diz, eu só acredito se eu colocar a mão nos cravos dele, os dedos nos cravos, e os outros também duvidavam, agora não duvidavam mais. Tiago, o irmão de Jesus, se tornou um escritor bíblico, que tem coisas maravilhosas escritas. Ele que andava meio em dúvida, passou a crer em Jesus de maneira a se tornar um grande discipulador de Jesus, e assim outros, Judas, irmão também de Jesus, tantas pessoas que passaram a afirmar, porque viram Jesus ressurreto. Há provas incontestáveis, históricas, de que Jesus não só morreu, mas ressuscitou e hoje está vivo, sentado à direita de Deus, de onde ele virá para buscar, para salvar a nós, para nos levar para lá e para julgar vivos e mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando na sequência aqui, ele, então, é quem torna a nossa fé eficaz. No Senhor, a nossa fé não é vã. Não cremos em histórias de carochinha. Nós cremos num Jesus histórico, verdadeiro, um Jesus que veio como homem, morreu, viveu como homem, morreu como homem e sem pecado. Por isso ele é o nosso Salvador. E a sua ressurreição, então, completa, por isso ele ressuscitou para a nossa justificação, a confecção da nossa fé, por isso ele é o autor e consumador da fé, porque é dele que procede a fé, é nele que a fé é posta. A nossa fé não é vã. Creia, a sua fé não é vã, porque o Senhor vê que você crê e o confessa como o Senhor de sua vida. João 3,16, você conhece, diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois ele diz, ele não veio para julgar, mas para salvar o mundo. João 11, João capítulo 1, versículos 11 e 12, diz, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós hoje podemos ser filhos de Deus, porque Jesus pagou o preço e agora nós, que não podíamos ter comunhão com Deus por causa do pecado, uma vez este pecado perdoado, pago, nós podemos ter comunhão perfeita com Deus novamente, graças a Deus, e entre nós, para celebrarmos que somos, sim, filhos de Deus, louvado seja o Senhor.
Todo aquele que confessa no seu coração e crê que Deus ressuscitou dentre os mortos será salvo, é o que diz a palavra de Deus. Então, para encerrar, queridos, Jesus tomou os nossos pecados, nossas dores, as nossas tristezas e carregou sobre si na sepultura com ele. Exatamente como Jesus ressuscitou para novidade de vida, já não era mais o mesmo, agora ele ia subir aos céus, ele que se punha no meio das pessoas, agora não havia mais barreiras físicas. Deus dá uma nova vida para aquele que nele confia. Não há mais barreiras espirituais para nós. Nós agora podemos nos colocar na presença de Deus, podemos viver intensamente a integralidade da palavra de Deus. Ele nos capacita a vivermos em obediência o padrão de vida que ele tem para nós, e nós louvamos a Deus por isso, graças a Deus, porque hoje mesmo nós podemos provar isso. Então, da maneira como ele ressuscitou para ver novidade de vida, nós também recebemos vida nova, vida. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Coríntios 5:17. Portanto, a sua morte e ressurreição não permitem, são exatamente o que nos permitem iniciar um relacionamento especial com o Senhor Jesus. E aqui agora, para encerrarmos, uma sugestão, eu sei que você vai passar esse estudo para outros e tal, né? O que dizer para aqueles que ainda não conhecem o Senhor? Confesse-o como Senhor de sua vida, com a sua boca. Diga: Jesus, tu és o meu Senhor. E lá no seu coração, exercite esta fé, que diz que você crê que Deus o ressuscitou. Hoje nós estamos celebrando a ressurreição e eu sei que ele vive, por isso ele é o que pagou e ele é o que me justifica. Por isso a necessidade de crer que ele ressuscitou fisicamente. Jesus ressuscitou não só espiritualmente, mas fisicamente, recebeu de volta o seu corpo. Confesse que você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e a Bíblia diz: você vai ser salvo. Esta fé pode ser expressa por meio de uma oração, como a que segue, e eu quero fazer essa oração com você nesse momento. Se você já fez, e eu sei que a maioria dos que estão assistindo agora já o fizeram, você vai se lembrar de que um dia você fez uma oração semelhante a esta. E eu espero, meu amado, que a alegria da salvação, que a alegria de vivermos essa nova vida em Cristo penetre profundamente neste domingo de Páscoa, na sua mente, no seu coração, a ponto de lembrar de tudo aquilo de que Deus o libertou, de tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, e de tudo aquilo que não dá para imaginar o quanto grande é isso, quão grande é isso, de tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e que não penetrou em coração humano, que não foi ouvido por ouvido humano, que Deus esteja abençoando. Então vamos fazer essa oração nesse momento. Quero convidar você a dizer: Senhor, essa oração eu já fiz e estou dizendo que ela é válida para mim, que é isso que eu quero afirmar, Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, eu creio que tu enviaste Jesus ao mundo por causa do teu grande amor. Eu acredito que Jesus se entregou pelos meus pecados e que tu o ressuscitaste dentre os mortos. Peço o teu perdão, no nosso caso agradecemos pelo teu perdão, Jesus. E que eu receba a nova vida, no nosso caso, porque nós recebemos a nova vida, nós te agradecemos. Que vem por meio dele. Confesso Jesus como meu Senhor e coloco a minha confiança em ti. Obrigado por me amar como teu filho. Por favor, Senhor, continua ensinando a mim e me ajudando a entender a tua palavra. Eu quero ouvir a tua voz, quero te conhecer melhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, se você se dirigiu desta maneira ao Senhor, se você se lembrou que um dia fez essa oração, saiba, o seu nome está escrito não só num cartório de registro civil. O seu nome está escrito no cartório celestial, está escrito no livro da vida, no livro daqueles que tiveram um novo nascimento em Cristo Jesus. Este nome vai ser lido naquele dia. Você vai ser chamado pelo nome, por aquele que, ao ressuscitar, ele sobe aos céus e vai estar com o Senhor, como diz a Bíblia, de onde ele vai voltar para nos buscar. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Aleluia.